Olá, boa noite. Hoje falaremos sobre as principais dúvidas e perguntas sobre os imóveis na planta. Estamos em uma crescente demanda e aumento, principalmente nos centros das cidades e nos interiores, desenvolvendo cada vez mais o mercado imobiliário com novos lançamentos. Então, hoje nós traremos temas voltados principalmente para os imóveis na planta, como que funciona esse negócio, como que é feita essa venda, quais são os documentos necessários para a sua organização. E eu chamei uma pessoa que sabe muito sobre mercado imobiliário. Ela é corretora há 9 anos, executiva de negócios imobiliários e agora recém-advogada. A Jaci Marques também é uma das representantes do núcleo do Mulheres do Imobiliário. Ali especifica nosso convite, nossa conversa. Então, eu agradeço primeiramente, né, você ter aceitado a missão da gente fazer esse bate-papo aqui falando sobre lançamentos imobiliários, imóveis na planta de uma forma geral. Eu acredito que é algo que é comum para ti, né, já que você é corretora e trabalha hoje numa construtora grande no Mato Grosso para falar sobre esse tema, mas eu vejo que muitas pessoas ainda possuem muitas dúvidas voltadas para esses temas, né? De mercado imobiliário, de imóveis na planta, porque muitos negócios são complexos em si. Eu queria, de início, entender como que você chegou na corretagem. Porque você é corretora há 9 anos. Sim, Eu fico imaginando, gente, como que uma pessoa chegou e pensou, vou ser corretora. Queria que você contasse um mas pouquinho dessa sua trajetória. é uma, é uma dúvida de quem não é do mercado imobiliário entender, né, as motivações. São inúmeras as motivações. Hoje, o mercado imobiliário está muito conhecido, né, pelas pessoas até leigas que não são do mercado, mas nunca, nem sempre foi assim. Eu entrei no mercado num momento em que eu precisava voltar ao mercado de trabalho e eu precisava de flexibilidade de horário, porque eu estava com um filho com 4 anos e o outro com 2 anos. Então eu ainda estava naquela fase da maternidade que a gente tem que doar um tempo, né? Que a gente é responsável ali toma muito do nosso tempo, né? E assim, eu optei pelos primeiros 2 anos de cada um deles em não trabalhar fora. Então eu fazia as minhas coisas em casa, eu trabalhava com artes antes da internet ser o que é hoje. Então, naquele momento eu queria voltar ao mercado de trabalho e comecei a mandar currículo, né? Eu não tinha formação universitária, eu estava realmente querendo trabalhar. Então, minha mãe já era corretora, ela trabalhava em uma imobiliária, e ela falou para mim, ó, é o seguinte, faz um teste, conversa lá, porque pelo menos você vai ter um pouco de flexibilidade de horário, porque você está com criança pequena, a criança fica doente, você vai ter mais possibilidade de estar próximo a eles, que em determinadas jornadas de trabalho você não vai ter essa possibilidade. Então, eu fui, logo que eu entrei, estava tendo um treinamento de imersão de uma semana, né, para os novos corretores. Eu fiz esse treinamento e a partir dali eu decidi que eu não ia sair do mercado, sabe? Foi uma coisa que eu me identifiquei muito, que eu vi a possibilidade que eu tinha realmente de ter uma profissão, né? Eu estava na época com 24 anos e essa coisa, né, principalmente para nós mulheres, de ter uma profissão, eu já tinha 2 filhos, era uma coisa que estava faltando, que eu sabia que eu poderia mudar o futuro dali para frente. E uma coisa que eu falo, eu repito, é que o mercado imobiliário ele mudou a minha vida. Assim, eu não seria metade do que eu sou hoje como profissional, como pessoa, se não fosse o mercado imobiliário. Então, muitas das vezes, né, principalmente depois que eu me formei agora recentemente, como advogada, eu ouço a pergunta, né? Mas você vai sair do mercado imobiliário? Não, eu não tenho nenhuma intenção de sair do mercado imobiliário, sabe? Muito pelo contrário. A faculdade, além de me dar credibilidade, me dar força, de me dar informação, que é o que a gente mais precisa, independente da área que a gente for atuar, ele me deu muito conhecimento para a área imobiliária. Então foi uma coisa que casou com a outra, né? Desde que eu entrei, eu continuei, eu não pensei em sair, eu continuei na área e eu
sigo até hoje, não tenho intenção nenhuma de sair. É uma coisa que eu quero, enfim, né? A gente não, quero continuar enquanto Deus permitir. E sobre a sua rotina, né? Porque geralmente as pessoas têm um pouquinho de dúvida de como que funciona um corretor, como que funciona Sim. de atividades em geral, né? Uhum. Você consegue Sim. descrever um pouquinho para as pessoas que têm essa curiosidade de como que funciona a rotina de um corretor, essa parte da profissão? Então, existem dois lados, né? Hoje eu trabalho numa construtora, então hoje eu sou, na nossa linguagem jurídica, eu sou CLT. Então eu trabalho para a construtora exclusivamente e nesse sentido tenho horários a cumprir, né, e tudo mais, como qualquer outro emprego. Mas o corretor de imóveis em si, que trabalha numa imobiliária de forma autônoma, como a palavra diz, ele é autônomo. Então ele mesmo faz os seus horários, ele mesmo tem que criar estratégias de trabalho para chegar no objetivo final, que é a venda, que é, né, um número específico de vendas no mês, no ano, enfim, ele tem que fazer a estrutura de trabalho dele. Então é uma coisa que, assim, dá uma liberdade muito grande, a gente tem uma liberdade de trabalho muito grande, de atuação, cada corretor tem um tipo de personalidade de atendimento, cada corretor tem uma forma de trabalhar que se identifica, tem um segmento que se identifica, assim como qualquer profissão, né? O generalista, ele não é especialista em nada, então a gente tem que se preocupar em ser referência naquilo que a gente se propõe a fazer. Então, desde achar um segmento que você se identifica, desde achar pessoas com as quais você se identifica para trabalhar, porque justamente, principalmente quando você está num modelo autônomo de negócio, você precisa se identificar com aquele lugar onde você está, porque você vai ter que conviver ali porque você quer, não porque você é obrigado. Então, essa liberdade que foi a primeira coisa que me chamou a atenção, e não só a liberdade de horário, mas a liberdade de formato de trabalho. A gente tem opções de como a gente vai atuar no dia a dia, sabe? Então, isso, para mim, sempre foi o que me brilhou os olhos em relação à profissão e que faz com que eu fique e não queira sair. Legal. Para a galera que está aqui assistindo, se tiver alguma dúvida, algum comentário, comentem aqui embaixo, que vai ser um bate-papo, basicamente, para a gente falar sobre o mercado imobiliário no Mato Grosso do Sul e aqui no Rio. Aproveitem e cliquem aqui no aviãozinho e encaminhem para os amigos de vocês que queiram comprar imóveis, né? Nunca se sabe, a pessoa tem várias dúvidas aí de uma forma geral, só que tem vergonha de falar, então pode me chamar, pode chamar a Jace para conversar sobre essas questões do mercado imobiliário. E agora, Jace, o que eu queria ouvir de você é como que você lê o mercado do Mato Grosso nesses últimos anos. Porque a gente sabe, né, que o mercado imobiliário teve um baque muito grande ali durante a pandemia, ali entre 2019, 2020, até o ano passado, basicamente. Esse ano teve um crescimento muito grande desde o ano passado para esse ano. E eu queria que você falasse um pouquinho de como que você lê esse crescimento do mercado e como que funciona isso no Mato Grosso do Sul. Porque o ritmo do Mato Grosso do Sul foi diferente do Rio de Janeiro. Aqui na capital a gente já tem maior dificuldade para encontrar lugares para construir, por exemplo. Então a expansão são pelas outras regiões do estado. E aí no Mato Grosso do Sul, como você sente isso? Então, isso que eu ia dizer, a diferença, né? Campo Grande, principalmente para quem não é daqui, que está aí te assistindo do Rio, é uma cidade que recém tem 1 milhão de habitantes. Então, a gente já vê por aí que é uma cidade que está em crescimento, ela está nesse movimento de crescimento agora. E o mercado imobiliário em si, nesse momento, principalmente, ele está nessa fase de grandes empreendimentos, grandes construtoras virem para cá, empreendimentos sendo lançados concomitantemente, assim, vários empreendimentos ao mesmo tempo, muito canteiro de obra. A gente, se você, né, conhece Campo Grande, você nota que ela teve um crescimento horizontal, então a gente não tem tanto edifício, a gente não tem tanto prédio na cidade. E agora que a gente está tendo bastante canteiro de obra, então daqui uns 5, 6 anos a gente vai ter bastante prédio, porque todos estão sendo levantados agora.
Então, esse movimento, ele tá acontecendo nesse momento. Diferente de grandes cidades como Rio de Janeiro, que quem nasceu, né, da nossa geração já conhece a cidade verticalizada, não sabe como é esse crescimento a longo prazo, como é o movimento, quanto tempo leva para as coisas acontecerem. Então, a gente vê aqui as coisas realmente, bairros nascendo, assim, onde é tudo mato realmente, a gente vê a cidade chegar. Então, é bem interessante, e mesmo em relação à crise, né, que existiu na pandemia, a gente viu um movimento muito grande de compra de imóvel por conta dos juros, né? Baixou os juros e aí o crédito ficava um pouco mais fácil e as pessoas tiveram um poder de compra talvez maior do que numa realidade que a gente está hoje e conseguiram comprar imóveis diferentes do que seria no momento atual. Então, esse movimento, essa, esse crescimento imobiliário, a gente está vivendo nesse momento aqui em Campo Grande. Então, são novas construtoras, novos empreendimentos de todos os segmentos. Então, não é só para o alto padrão. Hoje eu trabalho com alto padrão, mas não é só para o alto padrão. A gente vê nos outros segmentos de médio, econômico, também esse crescimento. Claro, hoje a gente está num momento, principalmente aqui na minha região, que é movida pelo agro, num momento de cuidado. Eu falo que existem certos momentos, né, no mercado imobiliário que a gente atende o cliente. Ele basicamente sabe o que quer. A gente não tem tanto, digamos, trabalho com ele. Nesse momento que a gente está agora, a gente precisa trabalhar o cliente, não só para levar para ele a melhor opção dentro do que a gente tem de conhecimento sobre o mercado e sobre os produtos que a gente tem sendo comercializados, mas também para que ele se sinta seguro com a negociação que ele vai fazer. Porque neste momento, muitos dos clientes estão se sentindo inseguros, né? Aquela insegurança financeira, de será que é o momento de comprar? Será que eu espero? Será que vai baixar juros? Será que vai aumentar? Então, ainda a gente está nesse momento, qualquer transição de governo traz isso. Então, a gente vive esse momento agora, e para nós, que tem esse impacto do agro muito forte, e aí a gente vê a arroba de boi baixa, aí o investidor já não quer mexer com compra agora, ele vai esperar o fim do ano, vai esperar uma safra, uma entre safra, algo do gênero. E isso também eu vejo muito no alto padrão. Para o segmento econômico, impacta diretamente a liberação de crédito. Então, se tem crédito, o segmento econômico está comprando. Se o crédito não está tão fácil, o segmento econômico para de comprar, né? Porque basicamente ele precisa desse recurso, né? Então, o que eu vejo hoje é isso. A gente precisa hoje trabalhar o cliente, a gente precisa vender para ele e não compra da gente, a gente tem que vender para ele. Deu uma travada, né? Deu uma travada no final, depois do vender para o cliente. Mas é isso. Então você vê que a perspectiva do mercado é basicamente saber vender, né? Tem que saber quais são os Exatamente. produtos, saber o que o cliente procura para adaptar efetivamente ao que ele quer. E hoje a gente tem uma grande demanda no Mato Grosso do Sul. Sim, e saber mais do que conhecimento de produto, conhecimento de técnica de venda, não é nem em relação a isso. É você ter o conhecimento, que conhecimento é a chave de tudo, sobre o que você faz. Então, tudo influencia no mercado imobiliário. A gente que começa a ter esses links, né, com outras áreas, a gente vê que todo mundo está envolvido com o mercado imobiliário. Então, você tem que saber o que implica, o que vai implicar para o seu cliente ele fazer um negócio com você. Por que vai ser um bom negócio? Por que para ele este negócio não é bom agora? Porque também acontece, o cliente está te procurando e você fala, nesse momento, talvez para você não seja o momento. Para você seria melhor aguardar ou fazer em algum outro momento. Então a gente tem que ter esse profissionalismo, essa ética, porque vender por vender é o tipo de coisa antiga que ficou lá nos anos 90. Então hoje a gente precisa ter um atendimento consultivo, a gente precisa ter um conhecimento de mercado e de vantagens e desvantagens de uma negociação, porque este cliente ele vai comprar de você no momento que ele tiver relacionamento com você. Então, no momento que ele se identificar
com você e saber que pode confiar. Hoje é confiança, acima de tudo, muito mais do que produto. Então não adianta decorar memorial descritivo para vender um imóvel. Você tem que entender por que aquele cliente tem que comprar de você. E aí, a partir daí, você passa essa credibilidade, essa confiança, você se torna autoridade no que você faz. Que hoje, o vendedor é igual à autoridade. O vendedor que vende a qualquer custo, ele não existe mais. Ele pode até vender, mas ele vai vender uma vez só. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa imagem, com o nosso profissionalismo, com a nossa ética, porque é o que vai ficar de imagem. E hoje a imagem é o que manda, né? Você sabe mais que todo mundo sobre isso. Você está à frente dessa questão de marketing e tudo mais. Você sabe que a imagem é o que vende, não é o produto em si. É a nossa pessoa. Então, são pessoas vendendo para pessoas e a tecnologia está ali no meio para ajudar todo mundo. Então, seria mais ou menos isso. Eu achei bacana que você destacou a palavra relacionamento. E eu vejo que isso é o que está tendo a base maior em qualquer questão no mercado imobiliário. Seja locação, seja compra de imóvel. Eu vejo que a falta de um relacionamento bem definido e ter uma gestão de relacionamento dentro da imobiliária, o corretor, o engenheiro, o arquiteto, o advogado, acaba perdendo esse vínculo com o cliente e é muito mais fácil esse cliente buscar outras pessoas, por conta do acesso à informação de uma forma geral, à internet e a quantidade de profissionais que nós temos no mercado, né? Então, se torna uma questão muito grande, assim, nossa, conhecemos muitos profissionais da mesma área de atuação, mas de quem que eu vou comprar? Será quem que vai fazer sentido para mim? Vai vender o serviço que faça sentido? Quem vai ter o melhor atendimento? Então, vejo que cada vez mais essa parte específica do relacionamento é o que faz muita diferença. Seja em lançamento de construtora, de incorporadora, atendimento de corretor. Já chegaram alguns casos até a mim que foi justamente por falha de atendimento da imobiliária, falha de atendimento de um engenheiro, de um arquiteto, de um corretor. Comunicação. Comunicação é a base, assim, às vezes o falha de comunicação, a mensagem foi mal enviada, a falta de informação que não foi validada ou registrada de alguma forma no procedimento imobiliário causa uma falha imensa de credibilidade profissional. E muitas das pessoas não notam isso, que quando, caramba, você perdeu um cliente, você não perdeu um cliente. Você perdeu uma cadeia de relacionamento que você teria a partir daquele cliente. Exatamente. Que ele chamou outras pessoas indiretamente. Então, acho que é fundamental isso que você trouxe sobre relacionamento. Nem todo mundo ainda tem essa consciência, né? Sendo autônomo, sendo empresa. E, assim, já trazendo para o aspecto mais prático, né? Da parte do mercado imobiliário, Mato Grosso do Sul, dos imóveis na planta. Como você percebe de diferença entre um imóvel na planta e um imóvel que já seja usado? Como que funciona, assim, essa questão da venda pelo olhar de corretor de uma forma geral? Isso é uma dúvida que, inclusive, muitos clientes têm. Muitos clientes vêm à procura de um imóvel na planta, ou até pronto, mas direto com a incorporadora, e não entende a diferença, né? Principalmente do imóvel na planta, lançamentos em si. Qual que é a diferença? A diferença é que a maioria das compras elas são feitas através de financiamento bancário, né? Então, muitos dos clientes, às vezes, vêm com a dúvida de eu entro com financiamento em que momento. Então, a venda na planta é a venda mais planejada que existe. Então, você vai trabalhar com este cliente, né? Esse cliente vai trabalhar com essa compra durante ali 4 anos até ela ser realmente efetivada depois que ela é entregue. Então, depois que o empreendimento é entregue, né? Então, nesse período de obras, que normalmente, dependendo da construtora, pode levar ali de 1 ano e meio até 4 anos, 5 anos, dependendo do tamanho desse empreendimento. Então, durante esse fluxo... sorte, não tendo atraso. Hã? Estudando sorte sem ter atraso. Não tem, contando com uma coisa dando certo, leva esse tempo. Então, durante esse fluxo de obras, normalmente com uma construtora que trabalha dentro do método que a gente chama de poupança, o cliente nada mais vai fazer do que fazer uma poupança. Então, durante todo o fluxo de obras, ele vai
fazer pagamentos que vão ser referentes à entrada. Então, esse valor ele vai contar como se fosse a entrada dessa aquisição. Porque um imóvel pronto, como que funciona? Né? Para quem não sabe, você, se for realizar um financiamento bancário, o banco financia ali no máximo 80% do imóvel, 20% pelo menos você tem que dar de entrada no ato para esse financiamento ser aprovado e aí você já começa a pagar o financiamento. É assim no imóvel pronto. Mas no imóvel na planta, como que funciona? Esse valor de entrada, que normalmente as construtoras trabalham com mais de 20%, né? Ali dependendo 30%, 40% durante o fluxo de obras, o cliente ele vai pagar estes 30%, 40% durante o fluxo de obras, isso com mensais, semestrais, e aí essa negociação ela é feita de acordo com a intenção do cliente, de acordo com o que o cliente busca, né, financeiramente, e depois que ele é entregue, depois que sai o famigerado habite, aí sim o cliente entra com financiamento ou faz a quitação por recursos próprios, enfim. Mas essa é a diferença principal em relação ao imóvel pronto. Você só entra com financiamento depois que ele está pronto. Ou você só quita este imóvel depois que ele está pronto, né? Não sei, você consegue quitar durante o fluxo de obras, enfim. Aí tem uma infinidade de formatos de Eu negociação. fiquei uma dúvida aqui agora. Vamos ver se você vai saber, porque assim, financiamento é uma caixinha de Pandora, né? Você sabe. Quando essa questão do imóvel na planta, a parte do financiamento bancário, né? A parte mais pesada de pagamento. Eu sei que geralmente tem as intermediárias, um parcelamento inicial ali do sinal, e depois vem a pancada maior de financiamento. Essa parte da pancada final do financiamento bancário é exatamente na última fase da obra ou isso pode acontecer antes da última fase da obra da construtora, por exemplo? Para o cliente entrar com financiamento, esse imóvel tem que ter habite, tem que ter matrícula individualizada. Então, isso só vai acontecer depois que ele entregue. Depois que sai realmente esse habite. Não tem como ser antes. Mas existe uma possibilidade de financiamento na planta que algumas construtoras trabalham. Normalmente, né, a gente vê muito isso no segmento econômico. Normalmente é pela Caixa Econômica, mas outros bancos também fazem. Que a gente tem bastante conhecimento, né, que a gente vê bastante propaganda, compra com parcelamento de entrada, financia 100% do seu imóvel. Normalmente, esse financia 100% do imóvel é que você já entra com financiamento bancário na planta e o valor de entrada também é parcelado. Então, existe essa possibilidade, mas não é qualquer construtora que faz, não é qualquer imóvel que aceita, e aquele empreendimento tem que ser vendido 100% daquela forma. Então, o empreendimento que é financiado na planta, ele é todo financiado na planta. E aí todo mundo que comprar vai ter que financiar? Não, pode comprar à vista. Mas, mas se for financiado, tem que ser por aquele banco, tem que ser daquela forma. Então, existe sim essa possibilidade, mas se o empreendimento trabalha nesse formato de poupança, ele só vai conseguir financiar depois de pronto. Não tem como financiar antes. Entende? Ah, legal. E nessa parte, assim, o que eu vejo muito, né, de comentários? As pessoas são muito ansiosas. Então, vamos dar um exemplo aqui. Comprei meu imóvel na planta tem 1 ano. A previsão de entrega é em 2. Gente, a quantidade de ansiedade que eu já vi das pessoas ficarem com essa questão da entrega, né, da previsão de entrega, porque tem previsão de entrega contratual, que a gente, caramba, a gente tem a previsão de entrega contratual. Mas até abrindo um parênteses aqui, gente, existe a previsão legal que uma obra pode atrasar em até 6 meses. São 180 dias. Então, por mais que, nossa, tenha 1 ano de prazo, pode ter que tenha mais 6 meses. E outra questão de comentário de uma forma geral. Pode ser que a própria construção, a própria incorporação tenha várias fases diferentes. E empreendimentos e condomínios diferentes recebam as chaves e entrega do imóvel em momentos diferentes. Então acontece aquela ansiedade. O colega lá do bloco 1 já recebeu a chave, o meu está para o final do ano. Por que disso?
porque a obra deles começou primeiro, gente. Começou primeiro, fechou primeiro, conseguiu a BITS, então consegue entregar efetivamente as chaves e você conseguir ter essa posse do imóvel. Então tem toda essa parte do trâmite de burocracias, né, documentos internos da própria construtora com a prefeitura, a construtora com o imóvel, a construtora na própria construção do registro de imóvel do cartório também, que nem todo mundo consegue entender. Não é assim, o imóvel está pronto, vou te entregar a chave avulso amanhã. Gente, não é assim. Não existe. Tem todo um procedimento. Se tem um mercado que gosta da burocracia, é o imobiliário. Então, tenha em mente que você vai passar por burocracias, você vai depender de um monte de órgãos diferentes, e cada um tem um prazo diferente, você vai ter que ter paciência. Não adianta. Não, isso é importante porque a pessoa fica naquela ansiedade quando vê que o coleguinha recebeu o imóvel antes. Saiu a documentação, saiu a BITS de um lado, não saiu do outro. Eu tive um caso desse agora aqui no Rio de Janeiro, né, em Santa Cruz, aqui na Zona Oeste. Aí a cliente chegou até mim, eu analisei mais ou menos a questão a revisão do contrato de financiamento, ela assinou, etc. Blá. Chegou no momento da entrega, fiz a vistoria com ela, chegou no momento da entrega das chaves. Só que o bloco dela foi um premiado para esperar a parte da diligência ambiental, porque ficou com uma exigência ambiental para finalizar o ABITS, né? Então foi a BITS parcial e o dela ficou meio segurado ali na prefeitura para esperar cumprir a exigência ambiental para liberar o restante das chaves. E eu explicando, então, ainda está no prazo legal, porque ainda estava dentro do prazo específico do contrato. E além do contrato, ainda tem mais o tempo legal. Então, a gente tem que guardar, porque vai ter diligência lá com a prefeitura, para a prefeitura liberar o restante dos imóveis, que é do bloco de vocês. Sim. Ela, então a gente foi premiado com isso? Vocês foram premiados no sentido de receber um imóvel por último, mas possivelmente a construtora já tinha previsto isso. Sim. Lá no início, ela já entendeu como que ia ser o faseamento e para fazer o cronograma de obras e falar quanto que vai entregar a chave. Já tem toda essa previsão mais ou menos emoldurada. Então, acho que é algo tão, assim, burocrático, no sentido de burocracia de quantidade de documentos e quantidade de locais que passa a documentação, que nem todo mundo consegue entender com uma facilidade, né? Igual compra de um imóvel usado. Imóvel usado você negocia com o proprietário, com o corretor, assina o documento, se para, no dia seguinte você já pega posse e já vai entrar no imóvel. Então, exatamente, assim, muitas das vezes, até antes de resolver a propriedade, já está com já entra ali na alocação, já fica ali um pouco, depois converte. Então, assim, é muito importante perceber que, gente, imóvel na planta é imóvel de nicho. É um negócio. Você tem que analisar a documentação. Sim, mesmo que seja para moradia, é um tipo de investimento. Você tem que negociar, você tem que ter em mente que tem N situações até a entrega do imóvel que você tem que estar ciente de que vai ter que lidar com burocracia, vai ter que lidar com diversos tipos de novidades burocráticas. Principalmente para quem não é da área, né? O cliente que não está acostumado a fazer isso, o cliente que já está acostumado, ele já sabe, já foi. Mas quem não está acostumado, não, vou comprar esse imóvel na planta, é o meu primeiro imóvel para morar. Tem que se informar. Porque senão vai receber, vai ter surpresas e vai achar que é culpa de um, que é culpa de outro. E não, tá tudo correndo no fluxo correto, que tem que correr, né? Mas por falta de conhecimento, às vezes o próprio cliente se assusta, né? Por não conhecer, por não ter familiaridade com aquilo. Então, até é papel do corretor, principalmente do corretor, informar. Sabe, a gente está aqui, eu falo que a gente está aqui para ensinar o cliente. Então, a gente está aqui para dar informação da melhor forma possível. Mas isso aqui é óbvio que o cliente vai saber. Não, ele não tem que saber. Ele não é obrigado a saber nada. E você é obrigado a informar. Não porque está escrito em algum lugar que você é obrigado, mas como profissional, como seu pensamento de que o que é um bom trabalho. Se esse cliente não souber desse detalhe aqui, pode dar um problema, então eu vou informar ele. Se esse cliente souber disso aqui, vai ser mais vantajoso para ele, ele vai evitar um monte de dor de cabeça, então eu vou informar ele. É simples, às vezes a gente complica, principalmente o corretor também é muito ansioso, porque fica esperando a única, né, ver uma venda acontecer, ver a possibilidade de uma venda acontecer e pensa na comissão.
então quer ela o mais rápido possível, né? E às vezes evita de informar o cliente da forma correta, justamente por ansiedade de acontecer uma venda. E se você pensa com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de atenção em relação à importância que essa aquisição tem na vida da pessoa, mesmo que não seja o primeiro imóvel, mas financeiramente é um valor de grande importância, você pode fazer um trabalho muito melhor do que a maioria, do que a regra, né? Então, ser a exceção tem seus benefícios. Você informar o cliente de tudo que é possível ser informado da maneira mais clara possível, evita que você tenha dor de cabeça. Porque esse cliente, além de saber que ele tem as informações de você, ele sabe que se em algum momento acontecer alguma coisa que ele não estava prevendo, que ele não estava esperando, ele sabe que vai ter você para informar ele, você vai ter a clareza e a tranquilidade de informar, ó, isso aqui vai acontecer dessa forma, porque é dessa forma que acontece. Entende? Então a gente tem que ter o conhecimento, ele nos dá tranquilidade, porque quanto menos conhecimento a gente tem, mais ansioso a gente fica, porque a gente fica com medo do problema vir. E o problema vai vir, a gente... negociações, né, nunca são perfeitas, sempre tem algum problema para resolver. Então a gente tem que ter essa tranquilidade, essa serenidade que só o conhecimento traz para poder atender os clientes da melhor forma possível e da maneira mais assertiva possível, né? Então, isso que é muito importante. Eu bato muito na tecla do conhecimento porque é a única coisa que faz com que a gente seja um bom profissional e não um profissional aparentemente bom. Entende? Queria agradecer os comentários aqui do chat, da Jace e os meus chats. Obrigada, gente. A live vai ficar salva, então, para vocês que quiserem encaminhar para alguém que está naquele momento de procurar imóveis, seja na planta, seja usados, encaminhe aqui, clicando no aviãozinho. Clique no coraçãozinho aqui para dar um up na nossa live também. E o que eu queria comentar aqui, já que você trouxe um pouco mais sobre essa parte do atendimento e da responsabilização do atendimento, eu acredito que é importante perceber que o acesso à informação é um direito constitucional, isso aqui dizendo para a parte da advocacia, e quando a gente tem a informação guardada com a gente não passa para o outro, já é uma falha ali da prestação de serviços. Então, o corretor não pode prever que, nossa, o meu cliente sabe de tudo. Mesmo sendo um cliente investidor, por exemplo. Ele pode ser investidor de um tipo de negócio, está trocando de negócio, está trocando de mercado, e ele precisa entender a flutuação que acontece ali, que, por exemplo, se for investidor do Rio para Mato Grosso do Sul, é muito mais fácil já se responder sobre o mercado local do que eu. Sim. Eu posso ver valores, eu consigo ver a previsão, eu consigo ver a documentação, mas saber se aquele imóvel está bom, se a previsão de valorização vai ser boa, como que é a segurança do local, como que funciona ali a região, já se vai saber, porque ela mora no local, ela mora na região. Então, assim, o próprio corretor ele tem informações tão valiosas que às vezes ele não percebe. E é isso que vai fazer ele vender, e é isso que vai fazer o cliente entender como funciona o negócio. Entrando nessa parte já, né, dos negócios de uma forma geral. A gente já comentou um pouquinho sobre as dificuldades do próprio mercado imobiliário pela quantidade de etapas que tem nos procedimentos, que não necessariamente é um problema, mas já é previsto, a construtora sabe, o advogado sabe, o corretor sabe de uma forma geral. Quem não sabe é o cliente leigo que ainda não atuou no mercado imobiliário. O que você prevê como cuidados na compra de um imóvel, seja na planta, seja ele usado? Eu sei que a gente tem uns detalhes na planta aqui que eu vou trazer depois, mas eu queria ouvir um pouquinho mais sobre você. Eu acho que o principal cuidado, que principalmente o cliente tem que ter, e o corretor ele tem que observar, porque depois a bomba estoura no corretor, é em relação ao planejamento financeiro, sabe? O tal do passo maior que a perna. A gente vê com uma certa frequência clientes que às vezes têm um recurso momentâneo um pouco maior e já querem adquirir um outro padrão de imóvel que não é o padrão da realidade dele. Então, ele tem o valor da entrada, vai lá e dá a entrada para aquele imóvel que está acima do que a renda dele comportaria, e aí depois, no momento que faz um financiamento bancário, não consegue arcar com parcelas, que é a pior dor de cabeça do mercado imobiliário, quando o cliente, né, não consegue arcar com financiamento bancário.
né? Não só é uma dor de cabeça, mas para o cliente é uma frustração, é muita perda, né? Nesse sentido, quando isso acontece. Então, o principal de tudo, sempre, é ter esse planejamento financeiro. E cabe a nós também orientar nesse sentido, deixar claro em relação a correções, como funciona, como que essas parcelas vão vir, né? Um imóvel na planta sempre vai ter correção pelo INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil, independente da construtora. Um imóvel pronto que parcele alguma entrada, que parcele alguma coisa direto com a construtora, vai ter correção pelo IPCA e não tem para onde correr. Então, essas parcelas, elas nunca são fixas. E o cliente leigo, muitas das vezes, age na emoção, às vezes, acontece dele ter informação, mas ele age na emoção e acha que as coisas vão se resolver naturalmente, e essa parcela vai vir, e ela vai vir diferente, por conta da correção. Então, essa é a preparação principal para que você não cause uma frustração nesse cliente, para que esse cliente não tenha essa dor de cabeça de um distrato, de ter que desfazer um negócio, de ter que desistir de um imóvel que era para ele morar, né? Nem sempre é para investir, então um imóvel que era para ele morar, ele vai ter que mudar todo o planejamento da vida dele porque não fez um planejamento financeiro correto, sabe? Então isso é o principal, independente do segmento, independente do número de imóveis que essa pessoa já comprou na vida. Acho que você falar sobre essa parte da questão financeira é fundamental. E eu até pensei aqui, caramba, será que não é importante o corretor, um advogado, ter um parceiro de planejamento financeiro? Porque a pessoa aquilo, né? Eu estou bem agora, estou recebendo bem agora, estou estável agora. Só que esquece que o mercado flutua, seja o mercado imobiliário, de uma forma geral, seja você mesmo, sabe? A sua previsão profissional e etc. Tudo pode acontecer em 5 anos, 10 anos, que é a parte do pagamento do próprio imóvel, a depender do quanto tempo que vai ser esse financiamento, por exemplo. E aí chega aquele momento de caramba, será que eu consigo quitar? Será que eu consigo pagar o parcelamento? Será que eu vou precisar vender esse imóvel ainda financiado porque eu não consigo arcar com os valores? Ou será que vai ser melhor eu fazer o distrato porque ainda não chegou no momento de pagar o financiamento? Assim, são várias etapas. Chegou para mim 2 casos de distrato que eu fiquei, caramba. Um caso, basicamente, era de uma pessoa que a renda dela é fixa, é normal, só que ela percebeu que como ela mudou de fase profissional, por exemplo, a pessoa casou, aí a pessoa, não preciso desse imóvel, porque eu me casei com outra pessoa e vou para outra região. Aí ficou naquele embate de, caramba, será que eu continuo arcando com essas questões ou peço distrato? Aí preferiu pedir o distrato, então tem todo esse procedimento. A outra foi justamente porque comprou o imóvel como uma forma de investimento, já tinha um e quis comprar um outro. E o que aconteceu não foi nem sobre o financiamento, mas teve alguns problemas sobre o projeto da construtora, que a construtora mudou o projeto em andamento. E aí teve toda essa questão de, caramba, o meu projeto anterior é X, com uma qualidade de vida, agora mudou a qualidade, mudou o estilo do projeto, etc. É claro que, gente, abrindo um parênteses, a construtora precisa falar com os adquirentes, precisa ter uma aprovação quando existe essa mudança do projeto do empreendimento, que nem sempre todas fazem. Então, assim, tem toda uma expectativa, sabe? O cliente está naquela expectativa de comprar, ele quer investir o dinheiro. Tem aquela questão do sonho da casa própria, ter o nome o seu nome ali na documentação do imóvel. Eu já vi clientes que ficou assim, caramba, Cássia, que bom que eu tenho um imóvel no meu nome. Então, assim, às vezes a gente não pega esse feeling que, para algumas pessoas isso é muito importante, porque é o dinheiro da vida dela toda, é o trabalho dela, é a aposentadoria dela que ela quer ver consolidada em algum lugar. Então, acho que tem esse momento de financiamento que é importante, de análise da documentação também, porque eu já vi várias situações, assim, de uma forma geral, que não houve uma análise da documentação, não houve uma análise da documentação do lançamento do empreendimento, né? O memorial de incorporação, o memorial descritivo, publicidade, não acompanhou a parte de obras. E ainda por cima não analisou o histórico da construtora e da incorporadora. Então, assim, entrou numa furada,
tinha como descobrir que era uma furada antes de ter a quebra da incorporadora, o problema de pagamento, o andamento das obras, mas pela falta de análise da documentação, a falta de análise de ações judiciais, a pessoa caiu nessa furada e perdeu dinheiro nisso. Então, assim, eu acredito muito que essa parte do financeiro pesa e essa análise da documentação, né? Porque a maioria das pessoas não analisa a documentação. Não vê o documento do imóvel, não vê o documento da construtora, a parte da incorporadora. Vai que essa incorporadora, essa construtora está com débito milionário de tributários, de trabalhista e etc. Trabalhista. Exatamente. Tributário trabalhista é o que mais tem de débito, gente. Vocês não têm noção. Exatamente, exatamente. Já vi acontecer, inclusive. Só rindo mesmo, Jássio, porque a gente espera que aconteça com a gente porque a gente tem o conhecimento. Porque exatamente. As pessoas, em geral, não analisam. Então, é uma coisa até que eu fico muito revoltada. A pessoa compra um imóvel que vale, sei lá, 500 mil, 1 milhão, dependendo de quanto que for, sei lá quantos salários mínimos dela, do mesmo jeito que ela compra um celular na Shopee, uma roupinha, uma blusinha. Nossa, gente, não é possível. Sem analisar. A gente, né, eu falo principalmente, né, para as pessoas que eu convivo, que não são da área do direito, né, a gente parece que a gente passa a pensar só em problema. Mas não. A gente pensa nas possibilidades de acontecer alguma coisa que possa dar uma dor de cabeça, né, que a gente pode evitar. São evitáveis, né? Mas elas só são evitáveis se a gente se arma do máximo de informações que a gente puder, né? Às vezes a pessoa tá ali, não, ficou quantas parcelas aqui? Tá bom, é isso aqui, então tá ótimo, vamos assinar o contrato, né? E não pensa no que pode acontecer, né? Tá, mas e se eu perder essa renda? Eu tenho recurso para manter? Se acontecer de eu receber uma proposta de mudar de local, de eu casar, ou de uma proposta profissional, eu vou conseguir arcar com isso daqui? É um bom investimento, independente de que eu consiga morar nesse lugar? Porque às vezes você não vai morar, mas já é um investimento para você fazer, e o imóvel sempre é um bom investimento, né? A gente sempre vai ter a questão da valorização, principalmente se é um negócio, se é um produto bom, você sabe que independente do futuro, do que aconteça no seu Isso futuro... Isso é muito importante. Porque imóvel na planta tem um ganho muito alto de valor. Sim, sim. E aí você sabe que independente do que aconteça com o seu futuro, você vai ter um bom patrimônio, vou falar um palavrão, um bom patrimônio para você negociar depois. Que seja, eu não mudei, minha vida mudou completamente. Você vai vender esse imóvel, ele vai ter liquidez, porque muito acontece do cliente também agir na emoção, não estudar se aquilo é um bom negócio, se aquilo é um bom investimento. Não, porque eu vou comprar para morar, então não importa. E aí lá na frente não consegue vender, porque foi um investimento mal feito, né? Estudar a região, estudar a valorização da região, Exato. Estudar a valorização dos empreendimentos que essa construtora já entregou, estudar se a construtora teve algum problema com entrega antes, qual é o histórico dessa construtora, né? Porque é só com esse histórico que você vai conseguir confiar nesse produto ou não. Porque você vai investir ali 30 anos da sua vida se você for comprar financiado. Então, nada mais justo do que você fazer isso de forma inteligente, né? Sim. Porque não tem muita promessa, né? E aí, muitas vezes, essas promessas não são muito comerciais, são muito midiáticas, mas não vão de encontro com a realidade. Então, a gente ter essa segurança de que um produto e uma construtora são realmente confiáveis, que você pode fazer esse investimento e você vai ter, com certeza, um retorno, não só de valorização, mas de qualidade de vida, se você for comprar para morar. Então, tudo é investimento. Mas eu não quero ganhar dinheiro, mas você quer ganhar qualidade de vida. Então, você tem que fazer um bom investimento, independente da função que seja a sua compra, que tenha essa sua compra. Isso que você comentou agora sobre... Eita, gente, alarme batendo aí. Isso que você comentou agora sobre a importância de analisar o investimento e perceber que
um momento de reflexão e de pesquisa. Eu acredito que é fundamental, porque geralmente a venda e lançamento de imóveis na planta tem muito de emoção, né? Aquela questão de caramba, já vai acabar aqui o lançamento, você não vai conseguir outro imóvel igual a esse, nesse momento, etc. Mas também tem um lado de você perceber que alguns momentos você vai precisar ter essa emoçãozinha para fechar negócios. Porque se você ficar o tempo todo analisando todos os riscos, você nunca vai fechar nada. Vou abrir aqui um outro parênteses de negociação. Por quê? Imóveis na planta, a gente tem um pouquinho mais de segurança, posso dizer, que a documentação vai ser organizada. Sim. Porque a construtora e a incorporadora tem essa obrigação de organizar a documentação do imóvel ser entregue no nome daquela pessoinha que comprou, do adquirente. Agora, quando a gente compra um imóvel usado, a gente ainda tem esse risco da documentação ainda estar enrolada, está irregular. Então, até isso que você comentou sobre a venda, né? Se eu quiser vender o imóvel, etc. Gente, vai ser muito mais fácil você vender esse imóvel regular, que é imóvel na planta, do que um imóvel irregular, que é um imóvel já usado, por exemplo. Sim. Que não tem a documentação muito bem detalhada, direcionada. Então, é sempre importante analisar essa documentação também em relação à regularização desse imóvel. Imóvel na planta, a construtora incorporadora vai ter que regularizar o IPTU, vai ter que regularizar lá no cartório. Se ela não regularizar, você pode pedir questão judicial, pode pedir questões extrajudiciais para ela cumprir. O mesmo vale, assim, de uma forma geral, na parte da construção. Como a incorporadora é uma construtora, você analisando que ela é saudável e etc. no mercado, você tem uma maior segurança daquela obra acontecer e finalizar. Agora, você sozinho, ou você com uma pessoa autônoma que esteja gerenciando, que não tem o CNPJ, que esteja ali testando um projeto, já não existe tanto essa segurança, já é diferente, porque não tem previsão legal, não tem organização, não tem essa fiscalização. Por um lado, acho até importante na parte do imóvel da planta ter algumas burocracias, sim, porque a gente acaba tendo mais segurança. O habite, caramba, só vai liberar do danado do habite se o imóvel estiver ok, se o imóvel não cair na cabeça da pessoinha. Uhum. Agora, se não tiver habite, você tem risco do imóvel cair na cabeça da pessoa de um dia para o outro. Exatamente. Então, assim, tem alguns casos que eu até penso, caraca, a burocracia são importantes. Porque em alguns momentos, ter alguém ali em cima fiscalizando, exigindo, principalmente quando é uma construtora e uma incorporadora, tem um pouquinho mais de segurança e de confiabilidade do que eu sozinho fazendo uma obra, por exemplo. Exatamente. Exatamente isso. É o que passa a segurança, né? É ter a documentação ok. Porque muitos imóveis, né, negociados, inclusive, de terceiros, que a gente chama, ou imóveis usados, dificilmente as pessoas se atentam a pequenos detalhes. Por exemplo, né, compra um imóvel de um empresário, né, as questões trabalhistas, elas são bem complexas e dificilmente alguém vai atrás de pegar certidões negativas, de ver se tem alguma coisa tramitando que possa influenciar nesse imóvel depois. Então, esse tipo de coisa para imóvel de terceiro é primordial, porque é só através do conhecimento desse tipo de problema que pode existir que você vai evitar um grande problema depois, porque às vezes são problemas irreversíveis, assim como acontece, né, à torta direito a questão do contrato de gaveta, né? Quem me conhece e convive comigo sabe que eu nem converso disso perto de mim. do tal do contrato de gaveta. Eu conheci uma pessoa que falava que era contrato de papel de pão. Era mais fácil fazer no papel higiênico ou no papel de pão? Para que vai escrever? É a mesma coisa. Qual que é a validade dele? Nenhuma. O risco é surreal, cara. Eu tenho um caso agora exatamente nesse sentido de que venderam um imóvel de condomínio, era usado, obviamente já tinha feito o lançamento, e um contrato de gaveta. Venderam. Isso lá na década de 80, presta atenção, gente. Na década de 80 venderam esse imóvel de condomínio. Agora, ao vivo, em 2023,
deu hoje, sei lá quantos anos, que eu não fiz essa conta ainda, chegou uma ação de cobrança de cotas condominiais. Por quê? Porque a pessoa ainda está como responsável na matrícula do imóvel e nem notificou o danado do condomínio quando vendeu. Ou seja, tem, sei lá, 30, 40, 50 anos que o imóvel foi vendido, só que ainda existe essa possibilidade deles serem cobrados por IPTU e por cota condominial porque não mudou o nome lá no cartório. Então, assim, são vários riscos que a gente tem com essa parte do contrato de gaveta, já que a gente está trazendo esse momento aqui. E acaba que com o imóvel na planta a gente também tem essa vantagem, porque sendo um imóvel financiado, tem toda a fiscalização da Caixa, tem um contrato lá específico que vai ser registrado ali especificamente. Então tem um pouquinho mais dessa... É claro que é um procedimento mais burocrático, porque é muita informação ao mesmo tempo. Você acaba tendo que fazer tudo ao mesmo tempo ali naquele momento da entrega das chaves, etc. Mas isso ajuda também você ter um pouquinho mais de confiança que o imóvel está 100% regularizado, está no seu nome. Então, assim, acho que são pontos muito importantes que a gente trouxe hoje, seja de financiamento, financeiro, na parte da corretagem. Né? Eu queria que você desse uma última dica, assim, para a gente fechar nossa live, para uma pessoa que quer comprar um imóvel na planta amanhã, em Mato Grosso do Sul, e quer te contatar agora para escolher um imóvel. O que você daria de dica para essa pessoa? É conhecer, assim, né? Estou dando uma dica para quem vai me procurar amanhã e vai comprar um imóvel comigo. Conheça o histórico dessa empresa, a seriedade, o rastro do que já foi entregue por essa construtora. Isso é muito importante, porque o rastro é o que fica. Qual é o histórico dessa empresa? O que ela vai te entregar? Qual a segurança jurídica que ela te dá? Qual a segurança de compra que ela te dá de negociação? Então, isso eu acho que é o principal. Além do planejamento, de você se planejar, de você conhecer outros empreendimentos dessa construtora, entender qual a valorização que esses outros empreendimentos tiveram, como foi feita a entrega, qual o prazo, se foram realizadas as entregas no prazo. Então, são informações muito importantes para quem está procurando um imóvel, principalmente na planta, que vai fazer muita diferença em relação né, ao que ela vai receber depois e a como ela vai se sentir dali para frente. Se ela vai ter dor de cabeça ou não vai ter dor de cabeça. Isso vai depender de realmente ela fazer uma pesquisa detalhada e muito bem feita. E, claro, com um corretor do lado, isso fica muito mais fácil, né? A seriedade é muito maior, a credibilidade é muito maior. E informação nunca é demais. Então, é se informar, se planejar, que com certeza encontra um negócio muito bom para ser feito. Não, com certeza. Eu adicionaria a parte do advogado também, né? Claro! Eu acho que além do corretor, a parte do advogado é muito importante, porque o corretor tem essa visão do mercado, do que está acontecendo, quais são as novidades. Porque o corretor está sempre com outro corretor, então sempre vai entender o que está acontecendo no mercado com a movimentação. Agora, sobre riscos, de uma forma geral, obviamente a Jácia, que ela é formada em Direito também, é advogada. Agora, sobre os riscos, de uma forma geral, de negócios imobiliários, avaliar a documentação, perceber se tem algum tipo de problema ali jurídico com essa empresa e etc. Um contrato, que às vezes a gente tem que fazer revisão. Avaliação de contrato, isso que eu ia colocar. Avaliação de contrato é uma coisa extremamente importante, que eu acho que deveria ser a matéria número 1 de todo corretor, e eu vejo pouco corretor se interessar por isso, por entender de contratos. Raríssimos. Sabe? Contratos e documentos. Gente, corretores. Recado aqui para os corretores, que eu vi que tem alguns aqui ouvindo. Gente, registrem os atendimentos de vocês, façam contratos, façam documentos dos atendimentos. Eu vejo todos os dias alguns colegas no grupo comentando: eu acabei levando um passa-fora de uma venda, uma conduta antiética de alguém, etc. Registrem as coisas. Isso enquanto corretor, enquanto engenheiro, enquanto advogado, enquanto arquiteto. Registra no WhatsApp, manda áudio, manda e-mail, faça um documento, peça assinatura.
demais você pedir essa confirmação e esse registro de alguma forma, da sua negociação, do seu atendimento. Porque a gente ainda tem essa parte da responsabilização sobre a nossa atuação profissional. Então, que é o último direcionamento que eu queria dar aqui para os colegas também que estejam ouvindo a live aqui. E é isso, eu queria agradecer o Jaci pelo nosso bate-papo aqui sobre mercado no Mato Grosso do Sul, sobre imobiliário, sobre lançamento. Vem acompanhando aqui, eu vi que você já está fazendo alguns merchans aí de novos lançamentos que estão vindo. Estou atentíssima. Está falando aqui num que vai sair agora está no forno. Agradeço ao pessoal que está aqui no ao vivo também, no online. E não esqueçam que vocês podem encaminhar depois para os amigos de vocês, para outras pessoas que queiram saber sobre imóveis na planta de uma forma geral e usados, né? Porque a gente acabou trazendo um pouco de cada e é o comparativo. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Cássia. Beijo, boa noite.